TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, boa tarde. Então, a Páscoa, não é? Está aí a chegar. Um grande momento de reflexão para nós sobre as dificuldades, os desafios que temos, como podemos superá-los, como podemos nos libertar e renovar espiritualmente, não é? Esta é a mensagem da Páscoa, sempre com o apoio e o exemplo de Jesus. É universal que em vários povos, em vários tempos, sempre se reconheceu a presença divina. Até se costuma dizer hoje em dia, obrigada, que não existe ateu quando o avião balança, é o que se costuma dizer, não é? E vocês podem olhar para o tema e parecer-vos um bocadinho singular. Então, mas ela vai falar de ateus para uma plateia de espíritos, de espíritas. Realmente aqui há alguma coisa que se calhar é um bocadinho estranha, mas acreditem que vai fazer todo o sentido no final. Vamos, e só para desvendar um bocadinho, falar de quando e quanto nós falamos e nos ligamos e pensamos no mais alto, no nosso Pai Maior. Esse é o principal objetivo do dia de hoje. E o quanto nos preocupamos com o que realmente é essencial. Por isso é que tem esta imagem maravilhosa aqui do vosso lado direito. Como sempre, começamos com o Evangelho, que é a nossa base. Aliás, podíamos só ficar com o Evangelho e já tínhamos muito para estudar. E trago-vos pelo tema a parábola do bom samaritano, não é? A história em que Jesus nos conta, ilustrando o amor ao próximo, de um judeu que é atacado e ferido por ladrões e passa um samaritano, passa um sacerdote que não o ajuda, passa um levita que também não ajuda, até chegar então um samaritano. E na altura, os samaritanos, como vocês sabem, eram os amigos tradicionais aqui dos judeus. Portanto, eles uns e outros não se davam nada bem, mas este samaritano para e vai ajudar. E não só o ajuda com as suas feridas, como também o leva para uma hospedaria e até lhe paga a hospedagem. Portanto, vai mais além ainda. Portanto, esta parábola fala-nos sobre a verdadeira fé, sobre o cuidado, o amor ao próximo que Jesus nos trouxe. E, como podemos ver, esta verdadeira fé não se baseia em rituais, não se baseia em nada que alguma religião possa dizer. Tu segues isto, isto e isto e fazendo desta maneira vai resultar. Não. É através da compaixão e da misericórdia, da fraternidade, não importando raça ou religião do outro. Mas Jesus distinguia então aquele que crê de uma maneira e que crê de outra, e a resposta é não. Pois Jesus coloca no samaritano, considerado herético, não é? Mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não faz, pois, da caridade uma das condições de salvação, mas a única condição. Se outras houvessem, ele ter-nos-ia dito. Se ele coloca a caridade em primeiro lugar, dentro de todas as virtudes, é porque ela implicitamente abrange todas elas. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Na religião dos espíritos temos um capítulo que nos fala do obreiro do Senhor. E Emmanuel vai dizer-nos que cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prémios de retidão, o delinquente em qualquer parte recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. E Emmanuel vai-nos dar uma lista, então, de quem é esse obreiro, não é? Lembremos do bom samaritano. É aquele que não se preocupa só consigo, é aquele que não exige cooperação para fazer o bem, é aquele que não cria problemas, que não faz uma lista de queixas, que não anda à procura do erro do outro, que não se cansa de auxiliar, que não suspeita, não anda à caça de onde é que está o mal, onde é que está o problema, não é? Que não arma ciladas, não faz cobranças de gratidão quando faz algum bem.
Esse é o real obreiro do Senhor. É aquele que é calmo, porque tem a certeza que está no caminho certo, não se impacienta, não acusa, não critica. Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condena os outros e ilude a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. E eu aqui lembrei-me de uma situação que me aconteceu. Há pouco tempo, no Norte, voltei a ver uma vizinha minha, que eu acho que já tinha partilhado convosco esta história, mas a vizinha em concreto falava muito comigo sobre Deus, sobre Jesus. Nós abordávamos vários temas, a misericórdia divina, íamos falando muito uma com a outra, até ela descobrir o quê? Por outra pessoa, que eu era espírita. E aí sim, realmente, de repente, foi uma mudança de atitude muito, muito grande. Porquê? Porque possivelmente ela acreditava que aquela verdade era a sua verdade e única, e ela queria me converter, ok? Porque ela se imagina, ela estava nesta situação de achar que ela era a dona da verdade. E quando isto aconteceu, e fui recentemente lá, e mais uma vez a atitude dela já era completamente diferente comigo, lembrei-me na evangelização que uma criança de 9 anos nos disse a evangelizadores, não foi a mim em concreto, disse que 9 anos, vejam bem, e a frase é muito profunda: você prefere ter razão ou ter paz? Então, quando ela tentava me espicaçar, eu só me lembrava, bem, se a criança de 9 anos pensou nisto, vamos lá, vamos focar, eu não vou debater com ela, vou manter uma calma e serenidade, porque senão, se fôssemos as duas a debater ideias, umas contrárias às outras, a coisa não ia resultar, não é? Portanto, preferi ter paz. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Agora vamos para a Vida Escreve, que tem o dever cristão. Então nós temos Rossi e Alves, que eram 2 diretores de um centro espírita, e eles davam-se muito bem também fora do centro espírita. Afinidade profunda, amizade recíproca, sempre juntos nas boas obras, então estavam aqui todos muito, muito alinhados um com o outro. Até que Alves, muito desapontado, vem a saber que por 3 noites consecutivas, o Rossi, nos dias em que não havia atividades na casa espírita, andava numa casa suspeita, que era uma casa de prostituição. Então o que é que ele decide fazer? Como a situação persistia semelhante por mais de um mês, Alves, certa noite, informando que o amigo tinha entrado na casa referida, veio esperá-lo. 10 horas, 11 horas, meia-noite e nada dele. Até que uns minutos depois da meia-noite, vem Rossi muito calmamente, vem Rossi, sai calmamente e o Alves vem abordá-lo. Meu caro, não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor da nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecentes aí dentro andam em bica. O Rossi coça a cabeça, a pensar bem o que é que eu vou responder agora. Não há nada, dizia então o Rossi. Estou apenas a cumprir um dever cristão. E o Alves, um dever cristão? Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está a frequentar este círculo. Jovem, inexperiente, ave desprevenida em furna de lobos, enganada por lamentável explorador de mentiras, acreditou nele. Mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de um mês que prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o louco e a vítima. Acredito que amanhã surgirá então renovada. E ele fica muito desconfiado. Tu estás-me a enganar, não é? E ele, como percebeu, o amigo continuou. Você sabe, é preciso agir sem rumor, sem escândalo. Quem sabe, talvez em futuro próximo, em vigilante pequena, possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada.
Mas ele não estava convencido e desconfiado, diz: vou ver se é verdade. E Rossi diz-lhe: não vá. E suplica ansioso: tens medo de ser apanhado? E a resposta é: e sem mais nem menos, entrou então dentro daquela casa, encontrando no pequeno salão a sua própria filha, chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido. Ou seja, por vezes utilizamos o nosso tempo a cuidar das coisas que exaltam o nosso ego. Ou então a falha do outro, como o caso aqui da história, em vez de nos focarmos no nosso verdadeiro eu, no espírito imortal que nós somos. Portanto, o truque é, se pensarmos nestas questões todas, antes de criticar, nós vamos nos lembrar claramente que somos todos falíveis. Portanto, vamos todos ter mais tolerância uns com os outros. E aí chegaremos, cedo ou tarde, ao verdadeiro amor que Jesus nos falou. Agora, na viagem espírita, este texto é muito lindo, mas por questões de tempo, eu só vos trago mesmo este slide, em que nos fala sobre a caridade. Sem a caridade não há instituição humana estável. E não pode haver caridade nem fraternidade possíveis, na verdadeira acessão da palavra, sem a crença. Vejam a importância. Se nós aplicássemos a caridade, a fraternidade, isto ia crescendo tanto em nós que o nosso ego ia diminuindo até desaparecer, automaticamente. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias das quais vos resultarão decepções. Os outros podem rir das nossas crenças, sejam elas quais for, mas se for uma verdadeira religião, uma crença do bem, eles não vão rir das qualidades que essa crença possa trazer. Se eles veem inimigos a perdoarem-se de longa data, certamente não vão rir. Se eles virem um homem violento a tornar-se brando e pacífico, uma pessoa orgulhosa a tornar-se humilde, se eles próprios virem os seus inimigos a transformarem-se, seja espírita, seja outra religião, eles não se vão rir, porque vão ver a transformação efetiva. Não é só falado, a pessoa não diz só que é espírita, ela realmente faz, pensa, age como espírita, como cristã. Nos contos desta e de outra vida, temos a pureza em branco, em que temos então Anécio Fraga, que acaba por desencarnar, e era considerado entre nós, no planeta Terra, um homem, um espírito puro. E ele chega então à fronteira do mundo espiritual com um aspecto, uma vestimenta muito branca. Eles diziam que era um lírio. Também era a brancura dele. Pretendia então o que toda a gente quer: viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alçar-se às estrelas e comungar a presença do Cristo. Vejam bem. Explicou então ele a este espírito que atendia ao policiamento da passagem para os excelsos planos da espiritualidade. Submeteu então este espírito ao Anécio um teste para perceber se ele conseguia então passar, avançar ou não. E não era possível. Dizia-lhe que faltavam-lhe requisitos para maior ascensão. E ele: Eu? Como é que isso pode ser? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, falava ele reticencioso. Não me conforto, dizia Anésio. E então, sacando da bolsa, vejam bem, uma lista, exclamou: pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. Portanto, geralmente quando a coisa não corre muito bem, nós procuramos culpar o outro. Não aconteceu nada de errado por causa de nós, é por causa do outro. Então, eu já tinha uma listinha pronta, com 10 comportamentos dele
para caso isto acontecesse. E ele começa a ler muito calmo e atentamente. Eu respeitei todas as religiões, eu cultivei a prece, eu nunca aborreci os meus semelhantes, eu confiei sempre no melhor, e ele por aí vai dando 10 pontos. Mas este mordomo da grande porta sorriu e vai comentar-lhe: Fraga, você leu as afirmações esquecendo as demonstrações. Pega na lista, na ficha dele, não é? Diz-lhe que o plano espiritual também tem então uma lista de apontamentos para o confrontar e pede para ele voltar a ler a lista. Então Fraga diz: respeitei todas as religiões, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda a palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar àqueles que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Portanto, estão a ver que a lista dele, de repente, vai se reduzindo a nada. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contacto com as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser precalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio. Então, desencantado, ele fica em silêncio, mas o benfeitor vai lhe esclarecer. Meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. E Anésio vai então regressar ao planeta Terra para reencarnar e fazer mais uma tentativa para se melhorar nisto que foi falado. E eu, ao ler este texto, todos nós temos ainda muito para trabalhar, mas temos que o ir fazendo, não vale a pena ficarmos de braços cruzados. Mas há algumas situações que às vezes até são um bocadinho contrassenso. Eu trouxe algumas, mas se calhar podiam ser outras tantas que se aplicam a mim ou não. Por exemplo, não adianta nós dizermos que somos grandes protetores dos animais se desrespeitamos os seres humanos, por exemplo. Não adianta irmos todos os domingos, todos os sábados, ao centro espírita, mas depois, logo assim que saímos do centro espírita, logo à porta começamos a fofocar sobre a vida alheia. Não é? Não adianta estudar o Evangelho se nós não o praticamos. No fundo, é isto que o irmão X nos estava a dizer. No livro dos Espíritos, de Deus, provas da existência de Deus, na pergunta 5 temos então: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem de si da existência de Deus? E a resposta é a de que Deus existe. Pois de onde é que viria esse sentimento se não tivesse uma base? E é ainda uma consequência do princípio: não há efeito sem causa. E nós reconhecemos muitas vezes a inteligência suprema, o Criador, a força que nos orienta e que governa tudo no universo. No entanto, estamos um bocadinho destreinados para pensar nele, para estar com ele no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque muitas vezes estamos à toa, estamos apressados, sem foco no que é necessário, não é? E acabamos por desconsiderar tudo o que vamos aprendendo, a caridade e o amor. Então, quando é que nos ligamos a Ele? Quando é que os louvamos? Se calhar são poucos momentos no dia-a-dia, mas vamos treinar, vamos pensar cada vez mais, disciplinar-nos para que estes momentos vão aumentando. E precisamos mesmo de aprender
treinar e aplicar. Por isso é que eu vos trouxe este vídeo, que é de um cirurgião a treinar a sua habilidade. E isto não foi uma coisa que acontece imediato, não é? Como é de imaginar, ele teve aqui muito treino, muita dedicação para chegar a este estado. Portanto, é isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos cada vez mais treinando-nos para pensar e estar com Deus, com Jesus. Então, Simonetti, neste texto, que é o que dá nome à palestra, vem dirigir-se àquelas pessoas que o pai já desencarnou, mas que por não ter uma mediunidade ostensiva ou uma sensibilidade, não detecta a possível presença dos pais desencarnados. E ele vem dizer-nos, mesmo assim, em elementar exercício de raciocínio, ao alcance de qualquer criança, diz-lhe que tem um pai, como toda a gente. Seria altamente improvável que você houvesse surgido das profundezas do nada. E o coração lhe dirá, quando se dispõe a ouvi-lo, que o seu pai continua a existir, não apenas na sua saudosa lembrança, mas como individualidade imortal que dos etéreos horizontes espirituais permanece ligado a você. O mesmo ocorre em relação a Deus. O ateísta, por isso, não passa de mera pretensão de intelectualidade vazia e intoxicada pelo orgulho. E ele traz-nos um excerto do poeta de Alberto Ferreira, dos Trovadores do Além, que diz: ateu, enfermo que sonha, na ilusão em que persiste, um filho que tem vergonha de dizer que o pai existe. Em espíritos evoluídos, a consciência da presença de Deus é tão intensa que se manifesta desde as experiências mais singelas da infância. Vejam bem, isto é muito engraçado, não é? Curiosamente, encontramos então pessoas de boa índole, generosas e esclarecidas, que não obstante, por razões inabordáveis, mostram-se incapazes de reconhecer então que Deus existe. Tendo em vista os seus méritos, Deus vem em seu auxílio oferecer-lhes experiências renovadoras, que surgem à maneira de estrada de Damasco que marcou a conversa de Paulo de Tarso, renovando as suas concepções para um encontro glorioso com a crença. Enquanto espíritos imortais, nós temos que primar por ser os melhores a cada dia, sempre, em todos os momentos, ajustando e absorvendo, sintonizando-nos com o Evangelho. E por questões de tempo eu não consegui trazer, mas nos Mensageiros há uma passagem em que uma palestrante está a falar e a sequência de ideias é quebrada várias vezes. E isto porquê? Por desequilíbrios que existiram, que foram capazes de afetar a troca que existia entre ela e o espírito que a estava a auxiliar. E porquê que isto aconteceu? Nós não vamos falar sobre mediunidade, mas para o médium, então, isto é muito mais importante, a vigilância e o comprometimento com a reforma íntima. Quando isso não acontece, acaba por haver estas interferências. E também por isso é que a mim disse, por exemplo, desliguem os telefones, porque imaginem, está aqui um espírito a tentar usar a minha voz para comunicar convosco. E já tem as interferências desta pessoa que aqui está. Eu sou mais ou menos, estão a ver aquelas vassouras já muito velhas. Não sei se tem alguém na família forreta, que são aquelas vassouras que já não têm quase pelos nenhuns, que aquilo já não varre quase nada. Pronto, eu sou essa vassoura que alguém está a usar. Imaginem o que é se ainda tem interferência dos telemóveis, dos alarmes, de não sei do quê. É muito mais difícil e a espiritualidade penaria bastante mais para passar a mensagem, está bem? Portanto, ao acontecer isto, o que é que Aniceto falou ou alertou o André? É que nós temos que ser espíritas sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não adianta ser só espírita aqui, ou ser só espírita em tarefas da casa, não. Temos que ser sempre, senão não somos efetivamente os aprendizes de espírita que ainda somos, não é? Então, a propósito disto, do ateu e à toa,
Richard vai nos contar então esta história. Era um homem muito bom, cumpridor dos seus deveres, de princípios retos, mas que simplesmente não encontrava espaço nas suas cogitações íntimas para a existência de Deus. Ele, a certa altura, está a fechar a farmácia e aparece-lhe uma menina e ele diz-lhe: "Sinto muito, minha filha, estou de saída, já fechei a farmácia." Mas ela diz-lhe: "Por favor, senhor farmacêutico, é muito importante. Traga uma receita para a minha mãe. Está gravemente enferma. Deve tomar este remédio imediatamente, porque corre risco de vida." Agora, imaginem vocês, nos tempos recuados desta história, os medicamentos eram preparados na própria farmácia, ou seja, o farmacêutico era quase um químico, ele misturava ali as substâncias todas para fazer um medicamento. Portanto, era um serviço muito demorado. O farmacêutico já tinha um compromisso, portanto, ele estava muito relutante em fazer este medicamento, mas, vendo a aflição da menina, decide atendê-la. Apanhou a receita, foi ao laboratório e rapidamente preparou o remédio com a mistura recomendada. A menina pagou, agradeceu e partiu apressada. O bom homem então voltou ao laboratório para guardar o material usado. Estarrecido, verificou que na pressa havia trocado vidros, usando uma substância extremamente tóxica que, se ingerida então pela doente, provocaria a sua morte. Apavorado, correu à entrada da farmácia, olhou para a rua em todas as direções, foi até à esquina, não mais via a menina. E agora? Não conhecia a paciente, não sabia também o nome do médico, não havia a mínima chance de desfazer então este engano. E atormentado, sentindo-se na iminência de ser um criminoso, de se tornar um criminoso matando a pobre mãe com o seu descuido, caiu de joelhos e, erguendo o olhar, falou suplicante: "Deus, se você existe, ajude-me. Não quero transformar-me num assassino." E chorava copiosamente, repetindo: "Ajude-me, ajude, por misericórdia, Senhor." Ora, no fundo era aquele ateu que diz: "Eu sou ateu graças a Deus." É mais ou menos isso, não é? Porque acabou por lá chegar. Alguém tocou então de leve nos seus ombros, voltou a olhar assustado e então, num misto de espanto e alívio, viu quem? A menina. "Ah, meu senhor, uma coisa terrível aconteceu. Tão apressada que eu estava a correr, na ânsia de levar o remédio para a minha mãe, caí, não sei como. O vidro escapou-me das mãos e espatifou-se. Não tenho dinheiro para outra receita. Por favor, atenda-me em nome de Deus." Vejam bem o universo a trabalhar aqui. E ele diz-lhe: "Sim, sim, minha filha, fique tranquila. Eu dar-lhe-ei o remédio em nome de Deus." Preparou então a nova receita, sem pressas, calmamente, entregou um medicamento à menina e depois fechou a farmácia e ajoelhou-se novamente e murmurou em meio de lágrimas ardentes: "Obrigada, meu Deus." Portanto, vejam a emoção com que ele ficou. Então, Richard, contando esta história, vai complementar. O problema da humanidade, longe de ser o ateu, é então o à toa. E ele diz: relevem uma expressão, caro leitor, não pretende enquadrá-lo, até mesmo porque a pessoa está a ler o seu próprio livro, o livro espírita. E ele diz que nós, estamos a ler o livro, nos situamos acima do mortal comum. Temos um bocadinho mais de conhecimento e também sabemos que mais conhecimento, mais responsabilidade. É sim à toa no sentido da indolência, da indiferença em relação aos objetivos da existência humana. Portanto, é a preguiça de conhecer o Evangelho. E há quem conheça e mesmo assim não seja capaz ainda de dar os seus primeiros passos. Não está ainda no momento certo, no fundo. Deus, quando nós formos para o lado de lá, vai-nos perguntar, vai-nos questionar, não é? O que é que nós fizemos com a sua palavra, com a palavra que Jesus nos trouxe, não é? Com todas as ferramentas e oportunidades que Ele nos colocou. Ele deu-nos várias maneiras, Ele trouxe a mensagem por Jesus e tantos outros espíritos que o repetiram. Ele deu-nos e dá sempre, graças a Deus, pela misericórdia divina, várias oportunidades. O que é que então vamos colocar na nossa mala? Nós, na última ala,
que eu não dei, mas está aqui o colega, no grupo de jovens, nós fizemos uma atividade com eles em que explicávamos o que é que vocês vão colocar na vossa mala de viagem. Ou seja, se vocês forem para um deserto, por exemplo, da Atacama, não é? Que é o local mais seco do mundo, se calhar um chapéu de chuva não vai fazer sentido. Então, será que estamos a encher a nossa mala para esta viagem, para o mundo espiritual, com coisas que efetivamente são úteis? Vamos pensar e avaliar. Quando os homens se deram ao trabalho de refletir um pouco sobre o significado da presença de Deus no universo, a exercitar a justiça perfeita, dando a cada um segundo as suas obras, como ensinou Jesus, não mais veremos então gente à toa. Aliás, quando a caridade penetrar e transformar a fé, a religião, nós vamos ver que não só nós vamos mudar, mas as instituições todas e o próprio planeta vai mudar. Indo agora para Cartas e Crónicas, temos 2 capítulos aqui. Temos um texto do irmão X, em que vem dizer-nos que quando ele desencarna, e diz aqui há quase 20 anos, o título de espírita não me classificava nas convicções. Ele nem se preocupava com isso. Como acontece a muita gente boa, acreditava mais no que via com os meus olhos e tateava com as minhas mãos. Era um homem demasiadamente ocupado na terra para devotar-me às revelações do céu. E ele lia o Evangelho, lia vários textos. Isto é Irmão X, mas Humberto Campos. E ele lia isso tudo, mas não tinha o objetivo sério de estudar, de se aplicar. Não é? O que ele procurava era gralhas para prazer da sua inteligência. Não é? Ele acabava por não ter esse objetivo. Os meus pensamentos jaziam tão vigorosamente encarnados nas preocupações mundanas que nem a força hércula da enfermidade conseguia deslocar-me para as visões íntimas da vida superior. Portanto, ele estava ali naquela fortaleza, achando que a sua pertença, superioridade intelectual estava acima e, portanto, quem tinha fé era um ignorante, era uma pessoa simples, era isso que ele acreditava. Mas já se vê que do início até à doença, já houve ali uma mudança. Situava-me entre a dúvida e a ironia quando a morte, na condição da justiça divina, me intimou a comparecer no tribunal da realidade, mais cedo do que ele supunha. E começou então a interessar-se pelos gigantescos esforços dos homens de boa vontade que nos mais diversos climas do planeta se dedicam hoje à solução dos enigmas inquietantes do destino e do ser. E ele vai-nos explicar, morrer não é um término, não é um fim. E com a morte ele foi despertando e foi fazendo um reajuste. A sepultura não converte a carne que ela engole voraz em manto de santidade. Não ficamos santos. Somos depois da morte o que fomos e muita gente que anda por aí mascarada aqui encontra recursos para ser mais cruel. Portanto, quando falecemos, não ficamos de repente pessoas diferentes, ok? Procuremo-lo, pois, e auxiliemo-nos uns aos outros. E você, que com tanta generosidade se interessa pela minha renovação, não se esqueça das 8 letras de luz que brilham sobre o seu nome. E estas 8 letras é espírita. Ser espírita é continuar com Jesus o apostolado da redenção e que você prossiga com o Mestre, amando e servindo no constante incentivo ao bem. Sobre esta passagem, eu lembrei-me de uma história que Chico contava aos seus amigos. Ele disse que numa determinada madrugada ele estava numa rua muito escura, porque era só iluminada por um único poste, e ele vê uma cadela toda iluminada a passar, não é? E ele pensa, encosta-se ao poste e pensa, pois toda a gente diz que eu estou louco e agora enlouqueci mesmo de vez. É oficial. Isto é a forma dele engraçada de dizer, não é? É que eu estou a ver uma cadela, eu sei que ela está morta, mas ela está a iluminar a rua toda escura. E vem Emmanuel dizer-lhe, sim, ela brilha.
Ela morreu há mais de 12 anos, mas o seu dono nunca se esqueceu dela e recordava-a com tanto carinho, com tanto amor, com tanta gratidão que a iluminava a ela. Então Chico, quando contava esta história, dizia: tomara que eu algum dia faça alguma coisa para que se lembrem de mim como se lembravam da cadela. Imaginem Chico, né? Mas pronto, no fundo todos nós esperamos exatamente por isto. Passando então para o pão nosso, nós temos na natureza tudo faz sentido, tudo tem um objetivo. É a pedra que segura a ponte, é o espinho que previne invasores, é o fel que é remédio, é o fogo que refunde o ferro que nós precisamos, é o lixo que se torna fertilizante. Tudo na natureza tem uma função de vida. Portanto, aprendemos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Como diz aqui, a alegria que estimula, a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Ainda acrescenta uma frase interessante que é: a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Vejam bem. Então, e sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabem aproveitar, a fim de realizar segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. E nós sabemos disso, estamos num mundo de provas e expiações. Rendamos graças, pois, por todas as experiências no caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu aqui lembrei-me de uma história engraçada que o meu pai contava, agora com uma certa piada, mas na altura não teve tanta piada assim. O meu pai trabalhou muito tempo no Brasil. E no Brasil não há o queijo típico da serra. Não sei se alguém gosta de queijo típico da serra aqui, mas há um queijo que se chama queimado, ou há quem lhe chame cremoso, que é um queijo que tem um cheiro infinito. Aquilo espalha por todo o lado. Eu, quando era miúda, eu levava vários queijos no autocarro e no comboio e eu rezava para ficar na outra ponta para não sentir o cheiro, porque senão alguém havia de perguntar: mas que cheirete é este? Porque tem um cheiro mesmo muito característico. Então o meu pai veio para Portugal, já vinha anualmente, e leva com ele um queijo. O queijo passou por onde imaginar, vários aeroportos, várias secções, polícia, afins, fulanos, cicranos, e o queijo lá chega ao Brasil. Chega ao Brasil, é colocado no frigorífico e ele ficou: meu Deus do céu, graças a Deus que eu tenho aqui um queijinho para me lembrar de Portugal. Pelo menos, enquanto o queijo durar, tenho aqui um bocadinho de Portugal. No outro dia a seguir vai procurar o queijo e o queijo não estava lá. Ora, o que é que aconteceu? A minha madrasta abriu o frigorífico e, meu Deus, o que é que está aqui que está podre? Isto não está bom, alguma coisa aqui está estragada. Foi o queijo que foi fora. Imaginem se for que o meu pai passou. Isto para dizer que nós, às vezes, e ela ainda lhe disse assim: você devia estar alegre, devia estar contente, porque você ia comer uma coisa estragada, aquilo cheirava mal, aquilo estava estragado de certeza absoluta. Portanto, imaginem, né? Às vezes nós, na boa das intenções, estamos a fazer uma asneirada completa, que foi o caso. Então, se estamos na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Jesus não fez um caminho fácil. Se ele escolheu este caminho, porque nós haveríamos de ter um caminho também fácil. E ele não precisava de um caminho difícil, é um espírito puro. Portanto, lembremos disto, o caminho pode não ser fácil. Mas se até a espiritualidade superior, não pensando em Jesus, mais abaixo, se eles vêm
para nos ajudar a nós, no umbral, aqui no planeta de provas e expiações. Quem somos nós para desistir? Se eles não desistem de nós, nós não podemos desistir de nós mesmos, não é? E agora, voltando outra vez para contos desta e de outra vida, temos a resposta do benfeitor. Então estão eles em plena reunião espírita e Venâncio, que era o orientador espiritual, está numa reunião mediúnica a usar do aparelho do dirigente para falar a uma assembleia de 8 pessoas que lá estavam na tarefa. E é pedido o culto do Evangelho. É preciso, e vejam bem o pedido que ele vai fazer, com muita humildade, de companheiros que se disponham a efetuar, então, este Evangelho no ambiente dos nossos irmãos silverinos, porque esta família pedia ajuda. O Evangelho é a nossa carta de crédito e o quadro é doloroso. 5 jovens obsidiados. Imaginem-se vocês no lugar destes pais de coração aflito. Portanto, a palavra da Boa Nova, porém, transformará o clima doméstico. E ele vai perguntar: quem é de vocês, os 8, nos quer ajudar? Ora, como hão de imaginar, parecia, e agora temos jovens aqui que eu também já vi, mas parece quando nós perguntamos lá no grupo de jovens quem é que quer fazer a oração. Ninguém quer fazer a oração, portanto silêncio total. Mas ele, não convencido, o Venâncio vai então nomear cada um. Vai perguntar: então César, o que é que tu me dizes? E a resposta é: meu amigo, eu realmente não tenho qualidades. Sou um lobo em pele de ovelha. Estou aqui por acaso. Tenho um gênio rude, violento, receio agravar a situação. E ele vai perguntar à Júlia. Também vai dizer: sou incapaz, estou completamente descontrolada e em casa até dizem que eu sou uma tagarela, que nem sei guardar segredos. E Anícia, lá vem ele então: ora Venâncio, temos a sua presença, um carinhoso pai. No entanto, a sua bondade compreenderá, sou mãe solteira. Você sabe que a doutrina espírita foi a minha tábua de salvação, para que não descesse a muitos desatinos. Não tenho coragem de enfrentar esta situação. E ele vai perguntando à Cláudia, ao Lauro, à Gina e por aí em diante, e todos eles lhe vão dando uma grande desculpa. Esfarrapada, não é? Nós somos experientes nisso. Então Venâncio, após refletir alguns momentos, retornou a palavra e fez uma oração profunda, mas que notava aqui alguma tristeza, rogando então a Jesus encorajamento ao trabalho. Desculpem, que eu passei sem querer. Ora, terminando, aliás, já vão ver como é que termina. Vou mostrar primeiro o vídeo. Mas já lá voltamos, está bem? Lembrem-se disto, ninguém queria trabalhar. Muitas vezes o caminho, como nós já falámos, não é fácil. Outras vezes ele não é assim tão difícil, nós é que o complicamos, que é o caso aqui deste pequeno vídeo. A primeira vez que vi isto, eu pensei: ai meu Deus, que o homem vai cair. E afinal, aqui, ai meu Deus, vai bater aqui. A carrinha até voltou para a frente e ele não está a ver alguém que lhe diga que está ali um ferro. E ele vai, ainda vai com mais força. Espera, afinal, não havia problema nenhum. Isto é as nossas desculpas. Esta, quando eu vi, eu pensei: meu Deus, mas quem é que foi o engenheiro que meteu um ferro ali naquele sítio? E esta também está engraçada. É uma vassoura que ali está bem? Mas parece ali um grande buraco que ele vai cair e... Nós, às vezes, isto somos nós. Nós complicamos muitas vezes situações que são simples. Portanto, voltando... Ele estava muito amargurado e o dirigente vai-lhe perguntar: então Venâncio, mas você está agastado connosco, está cansado de nós? E a resposta é: de modo algum, cada um dá o que tem. Sei que experimentam grandes obstáculos, mas se vocês estão aguardando asas de anjo para poderem auxiliar na terra, eu sou a alma humana com necessidades de serviço. Vejam bem, que era o orientador da casa. Ele é a alma humana com necessidade de serviço a fim de curar as minhas próprias imperfeições.
Até que vocês cheguem ao céu, vai levar muito tempo e eu, sinceramente, não posso esperar. Portanto, ele acaba por se despedir, mas com esta frase despertou aquelas 8 pessoas que o estavam a ouvir. Não adianta nós fazermos uma reforma íntima sozinhos, isolados. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós temos que trabalhar as nossas virtudes, como é que o podemos fazer sem o próximo? É impossível, não é? Portanto, temos que trabalhar em conjunto para o bem de todos. E agora temos o último capítulo de Cartas e Crónicas, que é então a petição de Jesus. Temos Jesus, que estava muito atarefado com vários deveres, com uma grande multidão a pé de si, e vai pedir a Pedro: Pedro, peste, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. A Sara, a filha dele, está prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. E ele lá vai, na manhã ensolarada, muito entusiasmado, muito sorridente, que Jesus lhe tinha dado uma tarefa, uma missão. À tarde retorna, muito desanimado, com uma cara muito pesada. Ah, Senhor, todo o esforço baldado, tudo em vão. E Jesus: como assim? E o apóstolo vai explicar amargamente. A casa de Jeremias é uma perdição. Antes fosse um pasto selvagem. Mas não. O homem juntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada dei com ele então a beber vinho num paiol, a cuja porta bati na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Ora, imaginem, e ele vai contar tudo o que lhe aconteceu, várias peripécias. Ele, quando chega, vê o pai alcoolizado e o pai pergunta-lhe o que é que ele está lá a fazer. E ele começa a gritar, grita com ele e depois a seguir grita com uma filha mais pequena porque desapareceu um determinado alimento. E quando realmente tem a atenção do Pedro, vai-lhe perguntar: quantos piolhos na cabeça é que tu trazes para me vir chatear? Imaginem, era simpático. Mesmo assim, não obstante, ele vai-lhe dizer: olha, tu desenrasca-te, vai à procura do meu filho mais velho. Encontra o filho mais velho. O que é que ele estava a fazer? A jogar. Completamente enfurecido no jogo. Vai aos berros, diz que não quer saber da irmã, não tem o menor interesse, acaba, como ele diz, por o expulsar aos coices, portanto a coisa não estava nada boa. E Jesus, ao ouvir isto, com um olhar assim muito melancólico. Depois recebe também uma orientação errada, descobre, quando vai para o sítio que o orientaram erradamente, percebe nesse quarto que estava o filho mais novo a mexer nas joias e fica muito chateado, com raiva, queria-lhe bater e ele afastou-se apressado quando esbarrei com a dona da casa, embora contrafeito, conduzindo-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido que se trata de uma doente, mas logo me viu, a estranha criatura tornou-se inconveniente, articulando gestos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais, fugi horrorizado. Nisto, Jesus vai se resguardar, fica silencioso e triste, até que Simão, passado este intervalo, vai perguntar: Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. O que Jesus nos pede é apenas para auxiliar, para amar. Lembremos que a salvação é a caridade, não importa a religião, a raça, o grau de conhecimento, se é homem, se é mulher, a condição social. Qualquer pessoa pode alcançar esta salvação, trabalhando e servindo o próximo. Muito obrigada e muita paz.
Então, boa tarde a todos. Vamos então encerrar o ateu ou à toa. Ateus não somos, não é? Essa fase já passamos. Agora temos que saber se já ultrapassamos o à toa. E cada um vai saber de si. Se calhar nenhum de nós ultrapassou o à toa. Somos como o discípulo que foi enviado por Jesus à casa dos Jeremias. Antes de sermos caridosos, nós avaliamos muito os outros, a quem damos, avaliamos todos os outros nas nossas vidas. E também muitas vezes, como já aqui foi referido, nós pedimos muito, mas também não agradecemos. Esquecemos-nos disso. Enquanto isso, nós não conseguimos essa ligação profunda que Jesus tem com o Pai Divino, a ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Nós ainda não conseguimos entrar completamente no caminho. E a religião, qualquer uma, chama-nos exatamente a irmos pouco a pouco abrindo a nossa consciência para, pouco a pouco, pedacinho a pedacinho, em cada reencarnação, nós conseguirmos deixar de ser à toa e passar a ser verdadeiramente filho de Deus. Nessa conjunção que nós não temos, mas que, por exemplo, nós estamos no momento em que podemos mais uma vez refletir sobre a presença de Jesus na Terra. Nós estamos a comemorar não a sua morte, mas a sua vida por todos nós. Não o Cristo crucificado, mas o Cristo ressuscitado. Aquele que nos veio falar de vida, que nos quer levar não à toa, mas para o seu caminho, como nos disse, é o caminho, a verdade e a vida. E deixou-nos esse evangelho extraordinário que ainda não conseguimos seguir completamente. Mas já temos muitos ganhos, não se esqueçam. Não se esqueçam que as nossas existências já nos permitiram alcançar muitos ganhos. Por isso estamos mais uma vez aqui, estamos mais uma vez a procurar a sua palavra, estamos mais uma vez a colocar-nos no seu caminho. Não andamos completamente à toa, é só um bocadinho. Ora bom, e posto isto, vamos então para a nossa prece de encerramento. E vamos erguer o coração ao Pai e ao seu Filho e nosso irmão maior Jesus. Vamos nesta hora ao encontro daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Daquele que nos falou de amor, daquele que nos ensinou o sentido da caridade. E que nos pediu apenas que nos amássemos uns aos outros como Ele nos ama. Amado Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em vosso nome. Aqui estamos, Senhor, profundamente gratos pela mensagem da tarde, pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, pela vossa presença no nosso caminho e pelos amigos espirituais que nos amparam e que nos consolam nas horas difíceis, mas nas horas alegres também. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de abrirmos os nossos corações à vossa mensagem, de aprendermos a vossa sublime doutrina,
que ela possa ser luz nos nossos corações e que este bálsamo de luz que agora foi derramado sobre todos nós possa envolver-nos e possamos levar até àqueles que encontrarmos esta luz, esta paz, esta segurança, Senhor, de que vós, tal como nos dissestes, estarás conosco até ao fim dos séculos. Agradecemos, Senhor, a vossa suprema demonstração de amor a todos nós. Agradecemos, Mestre, pela luz que nos deixaste e que nos envias a cada dia. E rogamos que esta paz e esta luz possa ser estendida ao mundo lá fora e que cada um de nós, Senhor, nos dois planos da vida, possa acolher nos seus corações as sementes do amor e possamos, Mestre, frutificá-las no nosso coração para aprender a encontrar o reino de nosso Pai. Abençoai-nos, Mestre, a todos, nos dois planos da vida e sede conosco, hoje e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.